Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos fazer o nosso estudo da lição bíblica diária. Hoje, quinta-feira, examinaremos as questões 9 e 10. Só lembrando que ontem nós estudamos e compreendemos que Jesus Cristo, o grande Consolador, ele falou que quando enviasse o Espírito da verdade, que era o Espírito dele, esse Espírito guiaria os seus discípulos em toda a verdade, né? Porque esse Espírito não falaria de si mesmo, não seria diferente do Cristo aqui na terra, que também não falava de si mesmo, só falava aquilo que o Pai lhe dava, lhe entregava, lhe mandava falar. Mas falaria somente o que havia ouvido. Ou seja, Cristo está dizendo que ele continuaria o mesmo. Como diz o livro de Hebreus, Jesus, o filho de Maria, é o mesmo ontem, quando vivia lá na Galileia, lá em Nazaré, é o mesmo hoje, nos dias de Hebreu, e será o mesmo amanhã. Ele não muda, né? O caráter de Cristo não mudou. Quando ele ressuscitou e foi glorificado, ele não passou a ser uma pessoa independente do Pai. Ele continuou falando aquilo que ouvia do Pai, né? Mostrando claramente a personalidade de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é justamente aquilo que vai falar da sua personalidade, né? Do que ele pensa, do que ele crê, né? Como ele ama, etc, etc. Tem a ver com seu caráter, né? Pois bem, e dando continuidade a esse ensinamento consolador que Jesus está passando aos seus discípulos, chegamos aqui na pergunta 9, que traz aqui o seguinte questionamento: esse Espírito Consolador tem a personalidade de quem? Né? Já que o Espírito não é uma pessoalidade, ele é uma personalidade de uma pessoa. A quem pertence esse Espírito? João 16, versículo 14, Jesus diz assim: ele, esse Espírito, me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Então veja, Cristo dizendo claramente que esse Espírito recebe do que é dele, porque esse Espírito sai dele. Esse Espírito, né, que vai falar a mente dos discípulos, ele vai falar exatamente aquilo que pertence a Cristo, aquilo que Cristo já recebeu do Pai, aquilo que o Pai deu a Jesus, agora pertence a Cristo. E Cristo vai retransmitir aos discípulos aquilo que é dele, da sua personalidade, da sua crença, do seu testemunho, né? Resplandecendo sobre os discípulos a glória do Pai, a verdade do Pai, tudo de bom que vem do Pai. Cristo agora dando o seu testemunho pessoal daquilo que ele crê no Pai, né? Das coisas que ele acredita, que recebeu do Pai, ele vai compartilhar com os discípulos, para que os discípulos possam ser tão vencedores quanto Cristo foi aqui na terra, que, estando aqui, ele foi uma pessoa que exerceu a fé em Deus, a fé no Pai, a tal ponto que essa fé o tornou um homem muito poderoso e se tornou um vencedor, um exemplo para cada um de nós, ao ponto de dizer assim, olha, consolando os discípulos, né? No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Está dizendo para os discípulos, assim como eu venci, vocês também podem vencer. E qual é o segredo?
O segredo é vocês terem fé em Deus, como eu tenho. A fé de Jesus Cristo é o modelo a ser copiado por cada um de nós. Não é à toa que no livro do Apocalipse, no capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: aqui está a paciência dos santos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? A fé de Jesus. Algumas versões, no capítulo 12, versículo 17, falam o testemunho de Jesus, né? A fé e o testemunho. Então, o testemunho de Jesus é o fruto da sua fé. Jesus tinha fé em Deus. Ele dependia 100% de Deus. Ele era totalmente, como filho do homem, dependente do Pai. Aqui na terra foi o nosso exemplo. Todos nós que nos tornarmos dependentes de Deus e exercitarmos essa fé semelhante à fé de Jesus Cristo, também seremos vencedores como Ele, seremos consolados como Ele e fortalecidos como Ele foi para vencermos todas as agruras, as dificuldades, as provas, as tribulações, a grande angústia que está profetizada nas Escrituras para o tempo final da história deste mundo. Então tudo isso vem virar a terra e os santos serão vencedores se estiverem no exemplo, na fé de Jesus Cristo. E é por isso que ele diz aqui no capítulo 16, versículo 14 de João, que esse Espírito que vai ser enviado à mente dos discípulos vai falar de tudo que é de Cristo, da sua fé, do seu testemunho, né? Vai falar de coisas profundas e os discípulos iriam entender muito mais do que quando Cristo estava falando ao pé do ouvido deles, estando presente fisicamente, né? No corpo semelhante, no corpo igual a dos seus discípulos. Estava presente fisicamente, agora era diferente. Agora era um ensinamento no âmbito espiritual. Era um ensinamento muito mais eficaz, um ensinamento com muito mais poder, com muito mais profundidade. E os discípulos iriam entender. Então, tudo aquilo que Cristo queria ensinar e os discípulos tinham dificuldade de entender quando estava aqui na terra, né, lado a lado com os discípulos, vivendo com eles, antes de morrer, antes de ressuscitar, agora, sendo num corpo imortalizado e recebendo do Pai o Espírito Santo em plenitude, agora Cristo poderia ensinar com muito mais profundidade, diretamente na mente dos discípulos, e eles iriam entender muitas coisas, e entender ainda a profundidade, né, o conhecimento, o testemunho. Iriam conhecer Jesus Cristo como no âmbito, eles conheciam Cristo por fora, mas agora eles iriam conhecer Cristo por dentro. E aí, conhecendo Cristo por dentro, ele também ia conhecer o Espírito do Pai e conhecer a pessoa do Pai. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta da nossa lição, quando Jesus Cristo está dizendo aí aos seus discípulos que esse Espírito que ele ia enviar, iria falar do que era dele, né? Iria revelar aos discípulos o que ele tinha por dentro, o seu ser interior, e ensinar todas as verdades de forma profunda que o Pai havia lhe dado, né? E aí, agora na pergunta 10, Cristo vai explicar por que ele disse aquilo, né? Então a pergunta é: por que Jesus afirmava ser o Filho de Deus, enviado como Messias prometido? Isso deveria ser o motivo para que os líderes religiosos o odiassem, né? O odiassem. E esse ódio, obviamente, dos líderes religiosos foi o motivo pelo qual Cristo foi executado por eles, né? E agora Cristo vai explicar não somente a questão, apresentar a questão do ódio, mas principalmente aqui aos discípulos, né? Esse espírito que vai ser enviado ao coração dos discípulos, né? Porque é que esse espírito vai falar do que pertence a Cristo no seu interior, né? Por quê? Aí o texto diz assim, versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu.
Por isso eu vos disse que ele, o Espírito, recebendo do que é meu, vos-lo anunciará. Veja que Cristo começa logo dizendo que tudo quanto o Pai tem pertence a Ele, porque o Pai deu a Ele. E, obviamente, porque Cristo é o herdeiro de tudo. Ele era o único herdeiro, mas ao se tornar homem e o primogênito dentre os homens salvos, ele agora compartilha dessa herança, porque ao se tornar homem e resgatar homens, ele se tornando o filho primogênito primeiro, ele agora vai angariar para Deus outros irmãos. Então Cristo não é um herdeiro sozinho a mais. Cristo agora, ele traz para Deus outros irmãos, e ele faz seres humanos pecadores transformados irmãos, e por ser irmãos também passam a ser agora co-herdeiros, herdeiros juntamente com Cristo. Olha que coisa linda, né? Então, quando Cristo diz que tudo quanto o Pai tem é meu, ou seja, tudo que o Pai tem, o Pai compartilha comigo, é por isso que eu disse que, e tudo que o Pai tem, compartilhou com ele, está no Espírito de Cristo, está dentro de Cristo, é o grande poder, né? Cristo não está falando aqui das coisas exteriores, porque também isso pertence a Cristo, que tudo foi feito por meio dele, né? E para ele. Ele está falando de coisas mais profundas, das grandes revelações, né, dos grandes ensinamentos que o Pai apresentou para o Filho. Então é disso que ele está falando de uma forma mais profunda, porque o contexto aqui é espírito. A fala de Cristo aqui não está falando de coisas materiais, coisas exteriores, está falando do espírito, das coisas interiores ao homem, a Deus, a ele, a nós, a todo mundo. Então quando ele diz tudo quanto o Pai tem é meu, ou seja, o Pai me revelou tudo no meu coração, no meu entendimento, e eu vou compartilhar com vocês isso. Então esse Espírito, quando chegar na mente de vocês, né, ele não falará de si mesmo, porque não é uma pessoa independente, né? Ele falará do que é meu, ou seja, esse Espírito é a minha própria personalidade, falando a vocês, dando o meu testemunho pessoal a vocês, né? Como eu disse a vocês, né, recebendo do que é meu. Então ele anunciará. Então tudo que o Espírito ensinar a vocês não é uma pessoa estranha. Entendam que é eu falando com vocês, né? É eu falando ao coração de vocês. É a minha pessoa falando a vocês, né? Como é que Jesus Cristo iria enviar essas mensagens, né, para que os discípulos pudessem compreender? A Bíblia também diz que os anjos que Cristo, por exemplo, o livro do Apocalipse inteiro, é Deus entregando a revelação a Cristo, e Cristo, chamando um dos seus anjos, manda que esse anjo apresente essa verdade a João, numa forma de visão. A Bíblia nos apresenta os anjos como espíritos ministradores, né? Então, nada impede que Cristo, estando nos céus, e o seu Espírito sendo enviado ao coração dos discípulos, sejam enviados através de, obviamente, de anjos, né? De anjos que possam ser espíritos ministradores, enviados por toda a terra para ensinar aos seus discípulos, né? Na visão de Daniel, no livro de Daniel, um semelhante a filho do homem dá uma ordem a Gabriel para que Gabriel interprete a visão do sonho a Daniel, que estava no sonho. Então ele recebe no próprio sonho a visão e a interpretação, mostrando claramente que estamos falando aqui que o Espírito de Cristo é enviado aos corações dos homens, a sua influência, seu poder espiritual, a mente, a capacidade de entender, isso é um dom espiritual que a gente recebe. Nada impede que também esses anjos, falando aos nossos ouvidos e à nossa consciência, uma voz espiritual ao nosso ouvido, o Espírito de Cristo, que o dom espiritual que já foi instalado em nossa mente, vamos usar esse termo instalado, né?
implantado, que vem para morar em nossa mente, vá aprendendo com essas vozes espirituais que falam diretamente à consciência, não somente não ao ouvido físico, mas uma voz que fala à consciência, à razão, ao entendimento, né? Então existe essas questões, essas possibilidades que a Bíblia traz. Embora a Bíblia não explique isso com detalhe, com profundidade, com muita clareza, por se tratar de algo espiritual, e o homem carnal teria séria dificuldade de detalhar isso, né? E seria um problema se fosse detalhado, porque o homem poderia criar uma série de falsas doutrinas, né? Uma série de variantes. A Bíblia fica nesse ponto especificamente. Aí Cristo diz bem claro, olha, primeiro eu vou enviar vocês daquilo que é meu. E isso que é meu não é só meu não, eu já recebi do meu Pai. Então, isso que eu vou enviar vocês é o Espírito do meu Pai, que Ele me deu. Esse Espírito pertence a mim, mas ele tem origem no Pai. Quando eu enviar a vocês, não é outra pessoa, pode confiar, sou eu mesmo falando a vocês. Vocês não confiam em mim, eu não sou o Senhor de vocês, não fui capaz de dar vida, então confiem em mim. Eu continuarei ensinando a vocês, vocês não estarão só, abandonados, não ficarão órfãos. Então sou eu mesmo falando a vocês, do mesmo Espírito, e esse Espírito eu recebi do meu Pai e vou compartilhar com vocês, né? Conforme a gente estudou aqui em Atos 2:33, que Cristo recebe o Espírito do Pai, conforme a gente estudou aqui em Gálatas 4:6, que o Pai, o Espírito que é enviado à mente, esse Espírito aqui, ó, que não falará de si mesmo, é o Espírito do seu Filho. Está lá muito claro. Então é o Espírito do próprio Cristo, enviado aos discípulos, falando do que é próprio dele, porque é o Espírito dele que está falando, e não um outro ser pessoal, e não uma outra pessoa falando isso, né? Então Cristo deixa isso muito bem claro aqui em João 16, verso 15.